Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Papo de Gemba. Esse é o Papo de Gemba 3. Se vocês vêm acompanhando os nossos vídeos, fizemos o Papo de Gemba 1, né, o Gemba 1, fizemos o Gemba 2 e hoje eu estou fazendo o Gemba 3, que vai estar disponível hoje ainda no canal YouTube Casa da Qualidade. Só para lembrar vocês, esse slide aí, ele é padrão. Nós estamos com esse projeto para a comunidade com o objetivo de chegar até um curso do programa Minitab, que é um programa utilizado nos projetos Lean Six Sigma, são cursos que nós desenvolvemos aqui na empresa. E surgiu a ideia aqui, na nossa empresa, de divulgar alguns tópicos, dar algumas dicas na área de estatística, de análise de dados, bem simples, para que o pessoal, caso ingresse nos cursos lá na frente, já estejam bem preparados e amparados por noções básicas de conceitos estatísticos, tá joia? Esse projeto, pessoal, ele vai abranger essas áreas de conhecimento: a qualidade, produção, logística e estatística aplicada. Nosso objetivo é chegar na excelência operacional. Eu sou técnico mecânico e fico entusiasmado e quando eu lanço algum projeto voltado ao desenvolvimento técnico, ao operacional das organizações, principalmente das fábricas. Tá joia? Esses vídeos eles estarão disponibilizados aqui no canal YouTube Casa da Qualidade. Então, peço a vocês que se inscrevam no canal, acionem o sininho para que fiquem sabendo dos próximos vídeos. Vamos lá? Ok, pessoal. Hoje vamos falar sobre Gemba 3. Esse Gemba 3, ele é voltado aí a duas medidas de variação de dados, né? A amplitude e o desvio padrão. São as duas mais utilizadas. Imagina que vocês está fazendo uma análise em um grupo de dados só. Nesse caso aqui, são dados referentes a alturas. Se vocês vêm acompanhando nossos Gembas, vocês, lá no Gemba 2 e Gemba 1, eu falo sobre altura de plantas, que foi uma experiência que foi feita lá no Gema 2 para determinar um fertilizante ideal para o crescimento das plantas. De forma que aproveitamos esses dados lá do Gema 2 para a gente explicar para vocês aqui variabilidades. Olha só, pessoal, dá uma olhada nesses dados. Eles estão variando? Com certeza. Não são iguais. Todos esses números, são 50 dados. Se esses 50 dados fossem o mesmo número, não, a variação seria zero. Mas os dados estão variando, como é lógico, né, e é esperado, todos os processos variam. Então, existe uma variação nesses dados. A pergunta é, uma variação de quanto? Então, esse quanto temos que medir ou calcular. Duas medidas bastante utilizadas, como falei para vocês, é a amplitude e o desvio padrão. São duas medidas bastante utilizadas para enxergar a variabilidade desses dados. Outra maneira de enxergar a variabilidade, pessoal, é você fazer um histograma, como está aqui do lado. Está um histograma com a curva normal aqui, para quem já conhece um pouco mais de estatística. Mas esse histograma, essas colunas azuis aí, tem alusão aqui a esses dados, né? Representa esses dados. E a largura desse histograma aqui na base, né? Essa distância de uma ponta a outra, ela aumenta ou diminui a depender da variabilidade dos seus dados. Só para vocês entenderem como eu posso representar variabilidade de dados através de um gráfico, tá bom? Esse gráfico, se vocês tiverem curiosidade de entender um pouco mais sobre o histograma, vai lá no nosso canal, Casa da Qualidade, tem um vídeo sobre construção e dicas sobre histograma. Mas, voltando aqui à nossa variação, eu já fiz um cálculo aqui embaixo, ó, estatística, já fiz aqui amplitude 20, desvio padrão 4,28, e aqui a média só para registrar 25,06. Essas são as medidas referentes a esses dados. A pergunta é, eu vou usar que medida de variação? A amplitude ou o desvio padrão? Logo de cara, eu digo para vocês que as organizações, principalmente grandes empresas, trabalham com desvio padrão. É uma medida mais precisa em relação à amplitude.
Observe a amplitude, como chegou até 20. Olha a fórmula aqui. Ó. Você pegou o valor máximo dos dados menos o valor mínimo dos dados. E essa amplitude é representada pela letra R, né, chamada range em inglês. O range, né, como o pessoal costuma falar, é o valor máximo menos o valor mínimo. Eu já botei aqui em vermelho, pessoal, observe, 37 o máximo, 17 o mínimo desses dados. Pegando o máximo menos o mínimo, dá 20. Então, a nossa amplitude é 20. Qual é o nosso trabalho? Reduzir esse 20. Na verdade, quando você tem algum tipo de problema na sua empresa, nos seus processos, e você tem a possibilidade de chegar até os dados e calcular a variação desses dados, e quando você diminui essa variação, acontece de você melhorar o entendimento e a previsibilidade do seu processo. Então, na verdade, quando diminuímos a variação dos dados, nós garantimos que o processo é estável e fica fácil fazer previsão em cima desses dados. Então, a amplitude está dizendo que a variação é 20. É muito diferente do desvio padrão? É, mas é uma forma de medir a variação. Tá joia? Se você trabalhar só com amplitude e ela te dá um valor, você tem um valor de variação e você pode fazer um trabalho para diminuir esse valor e melhorar a interpretação do seu processo. Então, aqui é 20. É uma medida grosseira? É, mas está medindo a variação dos seus dados. Tá joia? A amplitude utiliza apenas dois dados, que são os dois extremos. O desvio padrão, ele considera todos os dados. Olha a fórmula aqui. S, que simboliza o desvio padrão da amostra, é a raiz quadrada do somatório de cada valor, ou seja, todos os dados, menos a média elevado ao quadrado, e divide por n menos 1. N é a quantidade de dados, que é 50. Ok? Então, com essa fórmula aqui, eu consigo calcular o desvio padrão desses dados. Tem uma medida mais precisa, né? Não digo mais confiável, mas é uma medida mais precisa, onde você envolve todos os dados e te garante uma análise melhor desses dados, uma confiabilidade melhor em relação ao entendimento da variação dos dados. Ok? Tem outras medidas para você calcular a variação? Tem. Tem a variância, o coeficiente de variação, ok? São medidas também que são bastante utilizadas, mas essas duas, elas com certeza, elas são as mais utilizadas. E a amplitude, por incrível que pareça, é uma medida grosseira, mas bastante utilizada no chão de fábrica, principalmente o pessoal que trabalha no Gemba, né? Estamos falando de Gemba, o local onde as coisas acontecem. Então, quem trabalha no Gemba geralmente utiliza, e Gemba, estou falando para vocês, Gemba, no sentido de fábrica, né? Chão de fábrica, as máquinas, é lá onde as coisas estão se movimentando, de onde sai a transformação. Quando a gente fala assim, vai alguém, vai para ver o que está acontecendo, e é esse local, porque é onde as coisas se transformam. Tá joia? Então, nós temos aqui, pessoal, desvio padrão e amplitude. Se vocês tiverem que escolher entre um e outro, com certeza o desvio padrão é o mais utilizado. E eu vou estar sempre falando do programa Minitab aqui para vocês. E o Minitab, nas suas análises, com certeza o desvio padrão está lá, caracterizando, né, a variação dos dados. Mas nada impede, caso você tenha lá um grupo de operadores, de funcionários que não tenha muita habilidade com estatística, eu recomendo usar a amplitude. Ok? Se seus funcionários já têm um nível melhor de entendimento em relação a cálculos estatísticos, com certeza o desvio padrão é melhor para utilizar, né? Te garante mais uma confiabilidade maior em relação aos dados, já que ele considera todos os dados. Tudo bem? Aqui eu coloquei a média só para vocês entenderem que quando vocês quiserem interpretar desvio padrão, né, o pessoal costuma perguntar, como é que eu interpreto o desvio padrão? O que é o desvio padrão? O que é esse 4,28? Na verdade, 4,28 do desvio padrão é uma distância média de cada dado em relação à média. Então, observe aqui, pessoal, média 25,6. É como se cada valor desse aqui, 23, tem uma distância para o 25,06 de 4,28. É claro que esse 4,28 é uma distância média de todos os dados. Então, o cálculo de desvio padrão, na verdade, é um cálculo de média. Né? Então, você pegar seus dados lá em cima dividido pela quantidade aqui embaixo, como se fosse uma média. Né? Indiretamente é uma média. Tá joia? Então, é assim que eu interpreto o desvio padrão. É a distância média de cada dado desse em relação à própria média dos dados. Tudo bem?
Quanto menor o desvio padrão, melhor o entendimento do processo, mais estável fica o seu processo. Nosso trabalho nas organizações é diminuir tanto o desvio padrão como a amplitude. Beleza? Voltando aqui para o próximo slide. Vou colocar aqui. Pronto, só para finalizar. Obrigado, pessoal. Meu nome é Raimundo, eu sou o diretor da Evita Consultoria. Qualquer dúvida, raiconso.gmail.com ou pelo WhatsApp. Não esqueçam de entrar no canal Casa da Qualidade, tem outros vídeos, vai estar lá já esse. E se inscrevam no canal para nos ajudar. Tá joia? Grande abraço a todos e até a próxima.